espírito maligno. Mateus 12, versículo 43 em diante diz o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração no mar. Louvado seja Deus. Eu não vou poder me deter muito devido ao vídeo para não ficar muito longo, mas eu quero já dizer para vocês que esse texto vem de um contexto em que Deus se refere a Israel, falando do ensinamento, né, da submissão à palavra, ouvir a voz de Deus. E quando eu leio essa passagem, ele fala essa palavra sobre o espírito imundo. Ele primeiro começa falando essa palavra, ele fala de Israel, né, que Israel não ouviu a voz do Senhor Jesus, endureceu o coração, né? O inimigo, ele veio e se afastou, né? Ele veio agindo e vinha agindo em Israel. Porém, com a presença de Deus, de Jesus poderoso, né? Todo poderoso na terra, isso afastou o inimigo. Mas por causa dos atos de desobediência de Israel, o que acontece? Primeira parte, ele é afastado do espírito imundo com a palavra de Deus que limpa, né? O Senhor Jesus estando ali, o inimigo não tinha como resistir a ele, então ele se afasta por causa da palavra, a autoridade de Jesus. Porém, por Israel não ouvir a palavra, se rebelar, o que acontece? Ele se afastando do Senhor, eles se afastaram do Senhor, aí o inimigo volta. Ele volta, por isso que ele diz assim: eu voltarei para minha casa onde eu estava. E ele voltando, ele acha a casa varrida, quer dizer, a palavra tinha limpado, o Senhor tinha falado, mas eles não sujeitaram, não obedeceram. E aí o que acontece? O diabo volta, o espírito que ele fala, se refere a um espírito, e ele traz com espíritos piores. Nós temos visto muitas coisas acontecendo no dia a dia, na vida das pessoas. Cada tipo de ação do mal que acontece, principalmente na vida daqueles que rejeitaram a Cristo, porque o mundo tem rejeitado a Cristo. Então, um espírito, quando ele fala um espírito, ele está se referindo a um espírito que age estrategicamente nesse tipo de área, que as pessoas eram religiosas, ou são religiosas, sob ensinamento bíblico, mas porém não absorve, não obedece, fica com um pé no mundo e um pé na congregação. Um dia obedece, finge que ouve, e no outro dia não ouve. Isso libera espíritos tremendos, piores. Isso traz espíritos piores porque são pessoas que são limpas pela palavra e ao mesmo tempo rejeitam a Cristo, rejeitam a doutrina da palavra de Deus. Isso faz com que espíritos ruins voltem para habitar naquele lugar que a palavra de Deus se manifestou antes, mas eles voltaram e rejeitaram. Muitos estão vivendo isso aí. Não só o mundo já sob o domínio, já no domínio desse espírito que age contra as famílias, trazendo droga, trazendo briga, trazendo dissensões, né? Trazendo muitas coisas, vício de álcool e etc. E homicídios. São esses espíritos. Mas no nome do Senhor Jesus, a pessoa pode ficar livre. Seja você cristão que está com um pé na igreja e um pé no mundo, não obedece à autoridade constituída na congregação, não sujeita, então fica à deriva, fica sob a mercê desses espíritos que, por sua vez, agem por causa da religiosidade de cada um, porque eles só são religiosos, até tentam ensinar as pessoas, porém não têm autoridade, porque não obedecem à autoridade. Quem não é discípulo não pode discipular, entendeu? Que Deus tenha misericórdia. Em outro vídeo eu vou falar melhor. Que o Senhor nos abençoe e guarde e livre de todo mal. Shalom, Adonai.